Olá pessoal, hoje trago-vos ao canal 3 produtos que poderemos considerar que são produtos completos barra incompletos porque são muito direcionados para quem quer fazer projetos de UI, ou seja, para quem gosta de meter a mão na massa, não gosta de comprar uma coisa que já esteja feita ou não existe uma coisa que esteja feita e seja à medida do que ele quer, e então assim pode comprar diferentes componentes e vai construindo a solução perfeita para casa, quer seja para ter um mostrador diferente, especialmente muito direcionado para a domótica, para controlar as coisas automáticas ou também para ser um output de informação. E eu trago-vos 3 produtos que eu acho que se encaixam muito bem nesse tipo de ideias. Eu não vos quero indicar que estes produtos só servem para fazer isto, mas quero-vos mostrar mais que existem este tipo de produtos e que às vezes pode ser algo que vocês nem sabiam que existia ou nem estavam a pensar que poderiam aplicar assim, e assim fica mais um conceito, mais uma ideia para vocês utilizarem em vossa casa. Porque a minha ideia é sempre transmitir-vos as coisas e depois vocês adaptarem como acharem melhor. Portanto, eu hoje trago 3 dispositivos diferentes, muito direcionados se calhar para input, output de informação, e um que acaba por ser direcionado para ser o cérebro desse input output, ou depois vocês podem sempre fazer variações. Mas pronto, vamos começar pelo produto mais completo que eu tenho aqui. Eu tenho aqui o Raspberry Pi 400. Basicamente isto acaba por ser um computador num teclado, é uma variante do Raspberry Pi. O Raspberry Pi é um pequeno computador em que vocês podem pôr diferentes sistemas operativos muito baseados em Linux, e depois vocês podem utilizar um computador que não gasta quase nada, liga-se à internet, vocês podem programar e podem fazer coisas diferentes. Portanto, o Raspberry Pi 400 é se calhar um computador até muito direcionado para quem quer dar um computador a uma criança, para a criança começar a envolver-se em programação, por exemplo, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente. No entanto, o Raspberry Pi sempre mostrou ser muito polivalente e dar para muitas coisas. Neste kit, é um kit totalmente direcionado para Portugal, já tem o teclado PT-PT, portanto é sempre bom ver que a Raspberry Pi se dedicou a fazer um teclado em português, porque eu já tinha visto um Raspberry Pi 400, mas com layout em inglês, layout internacional. Neste caso é um kit mesmo totalmente direcionado para Portugal. E este kit é completo porque traz tudo que vocês precisam, vocês só precisam de ligar isto à corrente e a um monitor, a uma televisão, por HDMI, e vocês transformam esse monitor, transformam essa televisão num computador. É claro que isto não é um computador igual a Windows, mas é um computador que é muito utilizado, por exemplo, como Media Center, como uma central para a vossa domótica em casa, para o Home Assistant, por exemplo. Ou seja, vocês podem utilizar isto para muitos projetos, depois podem, claro, ainda fazer mais DIY e utilizar os pinos do próprio Raspberry Pi para comandar certas coisas. Ou seja, realmente aqui a utilização é imensa. Eu sempre utilizei, por exemplo, os Raspberry Pi muito para ser um media center, ou seja, para ser aqui o meu espaço para utilizar com o Kodi, ou então vocês podem utilizar isto para ser um NAS. Claro que nesta versão de teclado fica a ganhar porque já tem o teclado, é mais para ser utilizado um bocado como um computador pessoal. Agora a vantagem é que vocês podem pensar em 1001 utilizações do Raspberry Pi, e com um computador relativamente barato vocês vão conseguir mesmo, que seja um Media Center, que seja um Home Assistant, que seja uma consola retro, por exemplo. Portanto, isto tudo depende da vossa imaginação e vocês vão encontrar uma comunidade enorme para poderem fazer um pouco de tudo que vocês quiserem com o Raspberry Pi. Depois, por outro lado, nós temos muitos acessórios que estão preparados para trabalhar com o Raspberry Pi, e deste lado eu tenho um monitor de 7 polegadas, claro que não tem uma resolução muito grande, isto é um monitor de 7 polegadas da Wii Maxit, e é um monitor que funciona por touch, e a vantagem deste monitor é, como está a dizer, 7 polegadas, resolução é 1024 por 600, ou seja, não é aqui o objetivo de utilizar este monitor se calhar para verem conteúdo multimédia, mas podem utilizar isto, por exemplo, como se fosse uma moldura digital, mas o objetivo deste é que dá para integrar diretamente com o Raspberry Pi. Eu nas costas tenho um Raspberry Pi, e claro que mesmo não tivesse um Raspberry Pi eu podia utilizar isto como um output de imagem, podia ligar isto por HDMI e utilizar isto como se fosse um pequeno monitor. Ou seja, o objetivo disto acaba por ser, se vocês não precisarem do teclado, como o Raspberry Pi 400, e dão um input através de uma linha de comandos, vocês podem montar isto numa parede com o Raspberry Pi, tem aqui o cérebro, tem aqui um monitor em que conseguem dar um input por toque,
porque este monitor funciona por toque, e vocês conseguem colocar isto, por exemplo, numa parede e ficam com um monitor 7 polegadas que vai servir perfeitamente para ser aqui um centro para vocês controlarem. É claro que isto também pode ser utilizado como uma moldura, pode ser utilizado como um pequeno ecrã, ou seja, a partir do momento em que vocês metem o Raspberry Pi nas costas, podem fazer o que quiserem, e mesmo sem Raspberry Pi podem utilizar para outras coisas. É claro que se calhar não é tão vantajoso, isto é mesmo pensado para vocês depois fazerem uma moldura, fazerem aqui, por exemplo, uma consola retro em que ligam, por exemplo, os comandos diretamente ao Raspberry Pi, e com isto e com os comandos vocês têm uma consola em qualquer lado. É claro que o Raspberry Pi 400 também conseguem ter isso, mas tem que ter o display, ou seja, tem que ligar alguma coisa. Neste caso só tem que ligar a energia e tem tudo preparado para ser um tablet, para ser um mini computador. Basicamente acaba por ser essa a utilização. Eu acho que eles dão muito a parte de vocês poderem depois fazer a moldura, poderem pôr numa parede e serve para controlar a vossa casa. No entanto, na mesma vertente de poderem introduzir dados, mas precisarem de uma coisa mais simples, só mesmo mais para mostrar, também tem aqui um terminal, o Wii U terminal da SID, e isto acaba por ser um monitor que acaba por servir como terminal, ou seja, para vos mostrar a informação. Mesmo assim tem botões, ou seja, neste caso já não é touch, tem compatibilidade com o Raspberry Pi através dos GPIOs, tem microfone, tem uma campainha integrada, ou seja, basicamente acaba por ser uma integração ligeiramente diferente de um ecrã maior, acaba por ser um aparelho mais pequeno em que vocês também podem utilizá-lo como um terminal e podem mandar input, e serve muito para vos mostrar informação. Isto se calhar acaba por ser uma integração muito mais direcionada para projetos que estão a pensar em domótica, em que querem ter alguns pontos da casa em que querem controlar as vossas coisas todas centralizadas. Isto porque às vezes nós temos casas em que têm diferentes sistemas, temos sensores de uma marca, sensores de outra marca, e não está tudo dentro do mesmo ecossistema, e nós, por exemplo, podemos instalar o Home Assistant num Raspberry Pi e vamos integrar os diferentes sistemas todos no mesmo sítio. E depois é isto, termos os displays para poderem mostrar, ou termos digamos um cérebro para poder processar tudo. Está assim aqui dado o vídeo. Queria-vos dar mais a perspectiva destes aparelhos que eu recebi para ir utilizando. Não sei se vocês têm ideia de projetos que gostassem de ver isto integrados, e eu posso fazer aqui alguns projetos deste para integrar na minha casa, ou se quiserem ter a noção se dá para fazer uma coisa específica ou não, eu também posso explorar. Eu nunca explorei, por exemplo, um terminal deste género, portanto quero ver se mais para a frente lhe dou utilidade e começo a ver as funcionalidades que ele tem. Mas o que eu acho que é interessante é sempre dar-vos esta perspectiva, dar-vos a conhecer diferentes acessórios, diferentes produtos que depois vocês podem integrar da forma que quiserem na vossa casa, e acho que é sempre bom nós podermos personalizar a nossa casa e não termos todos casas iguais a toda a gente, e uns utilizam um display de uma forma, outros utilizam um Raspberry Pi, outros utilizam um computador, um mini PC baseado em Windows, outros adaptam para ser uma consola, para andar de um lado para o outro. Portanto, são tudo ideias válidas, tudo depende, claro, do que é que vocês querem construir. Está assim dada esta perspectiva com estes aparelhos diferentes. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades, e vemos no próximo vídeo.